falar disto primeiro. Eu queria que vocês fossem comigo a Gênesis 22. Eu não vou falar de todo o capítulo, porque é um capítulo riquíssimo. E é um capítulo onde nós podemos apanhar muitos ensinamentos, amém? Eu apenas vou falar de uma parte muito importante. Fica lá em Gênesis 22. E eu não vou falar o versículo. Não vou falar. Apenas vou falar que fica em Gênesis 22. E Gênesis 22 fica a parte em que Abraão, o nosso chamado e querido pai da fé, ele tem que fazer algo que hoje em dia não sei se cada um de nós conseguir fazer, que é entregar o seu filho, filho da promessa. Amém? E quem de nós entregaria o seu filho, seja para que for, de Deus pedis? Amém? Lá em Gênesis 21, 12 diz: porque por Isaac será chamada a tua descendência. Abraão, ele tinha 2 filhos. O filho que foi considerado o desfavorito, não é? Foi rejeitado por ele, Ismael. E o filho da promessa de Deus, Isaac. E qual é o filho da promessa que ele mais gosta? Aliás, qual é que é o filho que ele mais ama? Isaac, certo? Há muitas lições nesse capítulo, mas há 2 que nos levam à mensagem que eu tenho aqui. Há 2 lições que nós podemos tirar deste capítulo inteiro, que são lições importantíssimas para nós. A primeira tem a ver com o próprio exemplo que Abraão fez. O que é que ele fez durante todo o capítulo? Abraão, ele não desistiu de Deus. Ele não se deixou cair pelo estatuto de pai. Ah não, Deus, escolhe outra coisa. Este é o meu filho. Eu não vou entregar o meu filho. Amém? Ele não pensou 2 vezes. Será que devo? Será que não? Quais são os prós? Quais são os contras? Meu Deus, o que é que estás a pedir? Depois de tudo, agora a tua promessa? Não. Era o único filho da promessa de Deus. Ismael tinha sido deserdado e mandado embora de casa. Além disso, a parte de Isaac não havia outro senão Ismael, certo? Deus haveria cumprido a sua promessa. O próprio Deus tinha sido bem claro: é o teu filho da minha promessa. Amém? Humanamente falando, a morte de Isaac significava o fracasso da promessa, certo? Humanamente falando. Mas nós não estamos falando de um homem, estamos falando de um Deus que jamais parte qualquer tipo de promessa. Amém? Jamais volta com a sua palavra atrás. Jamais ele vai mentir sobre as suas palavras. Amém? A quebra da aliança que Abraão podia pensar que iria ser feita com aquela morte, aquele sacrifício. Mas Abraão, ele não pensou em nada disso. Ele simplesmente pegou o rapaz, preparou a lenha, preparou a mula, pegou o rapaz, mais 2 servos e, pés na estrada a caminho do monte que Deus tinha falado para ele. E pensou 2 vezes no meio do caminho? Não. Ele seguiu em diante até ao monte. Deus, ele não é imutável. O seu propósito jamais pode ser frustrado e as suas promessas nunca são vãs, seja qual forem, nunca passam ao lado. Tem sempre o seu objetivo. Amém? Abraão sabia disso e não tinha dúvida de que Deus havia manter a sua promessa.
Obviamente, a exposição de Abraão de entregar o seu único filho em holocausto, sem questionar, foi a maior prova de confiança, fidelidade, dedicação a Deus. Irmãos, digo uma coisa: eu próprio não consigo fazer essa dedicação, essa prova de amor. Há tantas coisas que eu queria fazer e não faço para Deus. Todos nós fazemos isso. Quando nós não estamos a dar o tempo precioso, o tempo puro que nós temos no nosso dia para Deus, nós já estamos a manchar essa ligação com o nosso Pai. Mas Abraão, ele não pensou duas vezes. Mas havia algo ainda mais maravilhoso neste capítulo. Lá em Hebreus 11:19 diz: Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Abraão, lá em Hebreus, o patriarca estava tranquilo quanto a Isaac, porque ele sabia disso. Mesmo que ele entregasse Isaac ali como holocausto, Abraão, ele diz: não, meu Deus, mesmo que eu entregue, meu Deus é poderoso para o trazer de volta. Amém? Primeiro, ele sabia que a promessa de Deus não podia ser quebrada, porque aquele era o filho da promessa de Deus. Seguida, ele jamais hesitou em nenhuma vez em colocar o seu filho na mula, colocar em caminho e ir para o monte. Até subiu o cutelo. Jamais. E terceiro, ele sabia que mesmo que acontecesse, Deus era poderoso para trazer de volta o seu filho. Amém? Isso me deixa com pele de galinha, irmãos. Um homem que, mesmo sabendo o que iria fazer, mesmo sabendo o que ia custar no seu coração, porque era o filho que ele mais amava, ele jamais colocou Deus em segundo lugar. Jamais. Esta é a primeira lição. A segunda, vamos pensar de outra maneira. Vocês sabem que quando Abraão ele estava a subir o cutelo para sacrificar Isaac, que veio um anjo. Ele disse: para, eu não quero que faças isso. E que apareceu um cordeiro preso nos arbustos e que ele usou esse cordeiro. Agora imaginem, vamos colocar esta passagem para outra vertente. Cristo, o único Filho de Deus. Gênesis 22:3 diz: aquele sacrifício substitui... Gênesis 22:13 diz assim: nisto Abraão viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu como oferta queimada ao Senhor, em lugar de Isaac. Abraão chamou aquele lugar: o Senhor proverá, pois por esse nome é conhecido até hoje. A segunda lição que aprendo e podemos aprender neste capítulo diz respeito mais especificamente à execução do plano da redenção. O que é que aconteceu com Jesus? O carneiro que o Senhor providenciou para substituir Isaac era tipo Cristo. Pensem assim: Abraão ofereceu aquele carneiro em lugar por Isaac. Para quê? Para cumprir aquilo que Deus queria fazer, mandou fazer na vida de Abraão. No Moriá, aquele cordeiro substituiu Isaac e foi queimado em holocausto. Mas no Calvário ninguém pôde substituir o Cordeiro de Deus, que morreu em nosso lugar. Ele foi entregue em holocausto e sobre ele caiu o fogo da justiça divina.
por causa do pecado que Ele levou sobre si. O pecado que era nosso, Ele o carregou sobre si. Agora pensem comigo, por que será que Deus não se mexeu naquela altura? Era necessário. Porquê? Nós não somos como Abraão. Se todos fôssemos iguais a Abraão, meu Deus, eu acredito que havia um reino celestial aqui na terra, não é? Todos no mesmo barco, todos louvando o mesmo Deus, em mesma sintonia, obedecendo, amando, fazendo tudo como manda a lei. Amém? Mas Jesus Cristo, Ele levou aquela cruz, aquele pecado, Ele morreu por nós. O Cordeiro de Deus foi sacrificado no nosso lugar. Amém? E com isso eu quero começar levando para aquilo que eu quero falar com vocês hoje. Eu quero falar com vocês hoje sobre a provisão do Pai alinhada à nossa vida com Jesus. Foi aquilo que o pastor disse ao início. Como é que nós podemos receber provisão? Como é que nós podemos caminhar nesta terra se não fazemos prova de Deus? Amém? Deus proveu para Abraão. Deus proveu para NN personagens naquele tempo. Jamais Ele voltou com as suas promessas atrás na vida daquelas pessoas. Amém? Isaías 55:9 diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quem está a dizer isto? Deus. O Pai nos ensina isso. E é muito simples a gente espremer estas palavras. Quando nós dizemos assim: amanhã tenho muita coisa que fazer, eu tenho conta para pagar, eu tenho isso para fazer, tenho aquilo para fazer, e prendemos a nossa vida à terra, a este mundo, enquanto o Pai diz: eu tenho coisas preparadas para ti, eu tenho uma casa preparada para ti, eu tenho mesa farta preparada para ti, eu tenho o privilégio de estar ao teu lado, enquanto tu estás preocupado com o teu próprio caminho, com o teu próprio pensar. E que tal a gente ouvirmos mais a Deus e menos a nós próprios? Era tão fácil a gente poder fazer as coisas deste mundo, tão fácil a gente pensar 2 vezes naquilo que o nosso Pai tem para nós. Amém? O nosso desafio em relação à provisão de Deus é olharmos a disposição e o cuidado que o nosso Deus tem para nós, mesmo quando a gente pensa que é diferente, porque nós pensamos que é diferente. Porque se nós pensássemos nas coisas boas que Deus tem preparado para nós e as coisas boas que Deus fez até ao dia de hoje por nós, nós jamais colocamos as dificuldades à nossa frente. Mas quando nós dizemos assim: é difícil pagar isto, está difícil aturar aquele trabalho, é muito cansado a casa, nós não estamos a colocar Deus em primeiro lugar, porque nós sabemos que Deus trará coisas boas para nós. O fruto do nosso trabalho sai a recompensa. Amém? E porquê é que isso acontece? Simples, porque Deus é Deus e os seus caminhos são mais elevados do que nós. Não interessa. Mas Deus, eu oro a Deus. Deus é Deus, acabou. Talvez não estejas a orar da maneira correta, talvez não estejas a entregar da maneira correta, talvez eu não faça aquilo que eu sei fazer de melhor da maneira correta. Pedimos o que às vezes pedimos e não recebemos porque pedimos mal, e a nossa oração nem passa do teto, e às vezes a nossa vida está tão suja que Deus nem sequer ouve aquilo que nós dizemos. Deus é Deus, Deus vai ser Deus sem nós, mas Deus quer ser Deus conosco. Amém? Porém, Deus
graciosamente nos dá uma visão sobre Ele e o que Ele está a fazer através das Escrituras. Por isso é muito importante buscar a palavra de Deus e a resposta às providências que ela nos dá. Está tudo aqui, está tudo na palavra, está tudo na palavra, está tudo na oração, está tudo nas coisas que podemos fazer para Deus. A resposta às providências que nós precisamos, elas vão chegar. Em Hebreus 11, a palavra de Deus nos dá 2 pontos de vista diferentes sobre a provisão e o cuidado de Deus por todos os seus filhos. Muitas das pessoas que pela fé passaram por uma vida de sucesso e muita vitória, enquanto outras pessoas acabaram por perder a vida. Leiam Hebreus 11. Enquanto muitos passaram por vitórias, riquezas, outros passaram por percas, lutas, morte. Mas há uma coisa que é igual para todas elas. Por isso ambas as pessoas são reconhecidas pela sua grande fé. Pela sua grande fé. Tanto na perca como no ganho. Isso faz-me lembrar Jó. Não é de eu agradecer pelas coisas boas, como é que eu não posso agradecer também pelas coisas más? Amém? Na perca e no ganho. Quando ganhamos, nós somos os maiores. Vamos jantar fora, pastor. Vamos comer carne, picanha, tatá. Quando se perdemos tudo, eu não vou falar, eu não estou para ninguém, eu quero estar na minha, eu enfio-me no algo, faço outras coisas, não quero saber nada. Onde é que está o nosso equilíbrio da fé? Onde é que está o nosso ponto-chave? Será que Deus vai olhar para nós e dizer, ainda há 13 dias, quando recebeste a tua provisão, a provisão que estavas pedindo há tanto tempo, estavas alegre, havia festa, e adoravas e clamavas o meu nome e agradecia. Hoje, passas pela prova, estás aí, nem queres ouvir falar do meu nome. Onde é que nós estamos? Somos quentes ou somos frios, irmãos? Deus não gosta do meio termo. Ou somos quentes ou somos frios. Amém? O nosso Deus Todo-Poderoso sempre dá providência e cuida de todos os seus filhos, da forma que poderíamos esperar de uma boa vida. Por outro lado, a palavra não promete isso. A palavra não diz isso. Os apóstolos Pedro, João, Paulo e Tiago deram as suas próprias vidas pelo Evangelho de Deus. Esses homens viam o Evangelho de Cristo como um valioso tesouro a não ser perdido, custe o que custasse. Amém? Quem de nós faz isso? Quem de nós diz, não, eu vou àquele sítio, eu vou pregar o Evangelho e nem que eu leve uma bala, mas eu vou. Porque mais valioso é o Evangelho do meu Senhor do que a minha própria vida. Amém? Paulo, Pedro, João, Paulo então, meu Deus do céu. A verdade é que os apóstolos de Cristo sofreram com alegria porque tinham algo no Evangelho que tinha muito mais valor do que os bens deste mundo. Se a gente olhar mais para a palavra, buscar mais e saber que nós temos uma vida celestial à nossa espera, nada mais neste mundo importa. Não importa as horas que perdes a orar, não importa a fome que vais sentir quando jejuas, não importa se vais cansado para o trabalho porque estiveste a falar com Deus a noite toda, não importa se tiveres que ajudar um irmão com necessidade e ficar sem nada na tua mesa, não importa. O que importa é o valor que o Evangelho tem para ti. O que importa é aquilo que tu estás a fazer em nome de Jesus. Amém? Mateus 6,
Mateus 6,33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como está o nosso nível de busca pelo reino hoje? Como está o nosso procurar por Deus hoje? Como está o teu coração no dia de hoje? Será que o teu coração está cheio de Cristo, de alegria, de amor pelas coisas que o nosso Pai tem feito por nós? Ou será que ele está perdido no mundo com coisas do dia a dia? Busquem, pois, o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e tudo demais vos será acrescentado. Eu volto à mesma imagem do carneirinho. Abraão sacrificou um carneirinho e Deus sacrificou o seu único filho amado por nós. Amém? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Filipenses 4,6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Irmãos, ansiedade, a própria palavra me faz ânsia de vômito. Ansiedade, frustração, medo, tudo isso faz-nos perder o sono, a paz, o amor, a paciência. Tudo isso nos leva a ser mais distantes do nosso Deus. Mas eu quero falar da ansiedade, porque é aquilo que o nosso Deus nos diz aqui: não andem ansiosos com coisa alguma. A preocupação, sabem que ela é o oposto da fé. Uma pessoa preocupada é uma pessoa que não tem fé. Abraão, ele não estava preocupado em levar o seu filho, pelas razões que eu já falei com vocês, porque ele sabia que mesmo que ele tivesse que sacrificar o menino, Deus era poderoso o suficiente para ressuscitá-lo dos mortos. Amém? Uma pessoa preocupada é uma pessoa que não consegue ver além do espelho terreno. Uma pessoa preocupada é uma pessoa que sai porta fora da igreja e o seu semblante muda e começa a pensar que está atrasada para o trabalho, ou que está atrasada para fazer o almoço, ou que ainda tem que passar no supermercado comprando o almoço, ou isto e aquilo e aquilo outro. Amém? Uma pessoa preocupada, ela não consegue ouvir Deus, porque a cabeça dela está cheia de tudo menos da presença, menos de fé. Amém? A pessoa sempre se preocupa, está optando pela tragédia na sua vida, pelas coisas ruins, está sempre a adoecer as suas próprias emoções. E quando nós adoecemos as nossas emoções, nós adoecemos o nosso coração. E quando o nosso coração está doente, o seu Espírito Santo, ele não habita no nosso coração, porque são coisas que nos tiram o foco de Cristo. Amém? Se nós sabemos que o nosso Deus vai prover, e Ele vai prover. Se nós sabemos que tudo depende dEle, é porque tudo depende dEle. Se nós estamos aqui hoje porque queremos estar de todo o nosso coração, é porque nós temos um Deus que jamais falha na nossa vida. Então nós temos que dar a nossa presença, sim, porque Ele dá sempre a sua presença na nossa vida. Amém? 4 pontos que eu quero falar com vocês. 4 pontos que nos vão fazer alinhar a nossa vida com as coisas do nosso Pai. Primeiro, temos de confiar na soberania dEle. Vocês confiam no Presidente da República? Eu confio. A palavra nos diz que temos
respeitar toda a autoridade e orar por cada autoridade do nosso país, amém? Eu confio, porque está nas mãos do Senhor, amém? Então, como não devemos confiar num Deus poderoso como o nosso, amém? A palavra nos diz, lá em Mateus 6, 25 e 26, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Então, irmãos, como não confiar no poder do nosso Deus? Ele supre tudo. O teu respirar, o teu acordar, o bater do teu coração, o teu trabalho. Amém? Ele supre tudo. Por isso é que devemos louvar ao Senhor cada vez que acordamos, agradecendo pelo mais um dia, mais uma manhã, um acordar. Amém? É verdade, eu vejo aqui, imaginem, os animais lá fora, as aves que cantam, eu posso dizer que o canto delas é um louvor para o Pai. Amém? Eu não sei o que elas estão a dizer, mas eu imagino isso na minha cabeça. Toda a criação louva ao Senhor. Amém? Elas não estão preocupadas se o ninho caiu da árvore, se não vão ter uma formiga ou duas para comer. Elas não se preocupam. Elas apenas vivem. Vivem cada dia. Vivem a cada dia. E nós muitas vezes vivemos cada dia a pensar já no mês que vem, nas coisas que temos que fazer, naquilo que temos que pagar, coisas assim, coisas fúteis. Temos que aprender a viver dia a cada dia. Amém? Jesus destaca a sabedoria de Deus sobre tudo. Ele nos lembra que não devemos nos preocupar com a nossa própria vida, pois Deus é quem nos sustenta. Confiar em Deus nos liberta da preocupação. Confiar no Senhor tira toda a preocupação que está dentro de nós. Mas temos que confiar de verdade. Não é só venho, vou orar e seja o que Deus quiser. Não, confiar de verdade, com garra, com choro, com súplica, com ação de graças, com o joelho no chão. Isso é confiar a sério. Amém? Você confia na sabedoria de Deus sobre todas as coisas? Ou só quando em algumas é que a gente coloca Deus no meio? Em seguida, devemos nos libertar da futilidade da ansiedade. A ansiedade tem destruído tanta gente. A ansiedade tem levado tanta gente para manicômios, para hospícios, à base de medicação explosiva. Tanta gente que se afasta por conta da ansiedade. Mateus 6, 27 e 30 diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que é que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Ouvindo isto de Jesus, é como levar uma chapada de luva branca. Conhecendo Jesus, conhecendo Deus, como Ele é, o que Ele faz. E ouvindo isso, é como se estivesse a levar uma chapada. Oi, acorda,
Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora sequer à sua vida? Eu vejo muita gente. Eu vou trabalhar sábados, vou fazer domingos, vou trabalhar nas férias para juntar, para pagar a universidade do meu filho, para arranjar uma boa reforma. E daí acontece qualquer coisa e puf, se foi. O que é que aconteceu? Todo o esforço, todo o tempo perdido que podia estar adorando ao Senhor, aproveitando com a família, descansando, se cultivando. O que é que aconteceu? Para quê? Guardar tesouros que a traça vai comer, que a ferrugem vai atingir? Para quê? Isso vai trazer uma hora, um dia à sua vida ou a das pessoas que você está pensando que vai ajudar? Não vai. Não vai. Se Deus quiser, não vai acontecer, não vai rolar. Não interessa os seus pensamentos, porque Deus tem outros pensamentos para cada um de nós. Liberte-se da ansiedade. Em seguida, temos de redefinir as nossas prioridades. Continua a dizer que vir por vir à igreja não é uma prioridade. Agora, vir por querer adorar, por querer servir, por estar no lugar certo, faça chuva, faça sol, avariando o carro, vindo a pé, pedindo boleia, essa é a nossa prioridade. Amém? Lá em Mateus 6, 31 a 33 diz: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Definir as nossas prioridades, definir o que é melhor para nós, de traçar o nosso percurso usando a caneta que Deus nos colocou, a caneta que é Jesus. Amém? Correndo para o alvo, não pensando que esta vida será o melhor que nós vamos ter, porque não vai ser. Viver é Cristo, morrer é lucro. A nossa eternidade está-nos à espera. O tempo está a acabar. Sabemos disso. Eu vou. Há um ditado que diz: não guardes para amanhã o que podes fazer hoje. Se te podes entregar hoje, se podes entregar a tua vida para Cristo, se podes reconhecer o teu Deus como o único e suficiente Salvador, então não esperes pelo amanhã, porque o teu amanhã pode não existir nas páginas do livro da vida. Amém? Deus pode ter coisas preparadas para ti que tu jamais vais reconhecer se não tomares uma atitude e não mudares as tuas prioridades. E por último, versículo 34 de Mateus: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará com consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Aproveite um dia de cada vez. A avó da minha mulher, ela diz uma coisa: homem, como é que está hoje? Vivendo a vida. Ela vive um dia de cada vez. Ela chegou a uma idade em que trabalhou, agora está a viver. Conheceu uma pessoa que a ama, uma família que ama estar com ela, coisas que ela faz que ela não fazia antes, porque não tinha hipótese de fazer. Adorar, louvar. Vive um dia de cada vez. Trabalha sim, não estou a dizer para ficares em casa e faz isso para a festa, ou fazer da tua vida umas férias, não. Mas viver um dia de cada vez sabemos que em primeiro lugar está o nosso Deus. Temos que adorar e louvar todos os dias, entregar o nosso melhor tempo para Ele. Está de coração aberto, cheio, grato de amor,
ter um sorriso no rosto, se possível, sempre. Porque uma coisa que eu vejo em toda a passagem de Jesus é que Jesus raramente se irava, raramente ficava triste, e sempre tinha uma palavra boa para aquilo que ele precisava. Amém? Viva um dia de cada vez. Jesus faz questão de dizer que basta ao dia o seu próprio mal. Ele nos lembra que cada dia tem suas próprias preocupações e desafios, e devemos nos consertar e viver plenamente no presente. O próprio significado da palavra presente, podemos dizer que foi um presente que Deus nos deu. O passado está lá atrás e o futuro a Deus pertence. Viva o presente que Deus vos deu, dia após dia, confiando em Deus para o nosso futuro. Viver um dia de cada vez nos lembra de quem somos totalmente dependentes. E somos totalmente dependentes de Deus, de mais nada. Não pense que é dependente do dinheiro, que é dependente de uma boa casa, um bom carro, um bom trabalho. Dependente de Deus, porque se Ele não quiser, não tem nada. Se Ele quiser, nós batemos no fundo e do fundo não saímos. Amém? Então dependa de Deus, não dependa de mais nada. A cada dia há um novo dia nas nossas vidas. Não devemos permitir que a preocupação nos consuma e nos impeça de confiar plenamente em Deus. Eu costumo dizer uma coisa, que é aquilo que eu disse para vocês há pouco: ou nós cremos ou não cremos, ou nós fazemos ou não fazemos, ou nós somos aquilo que fomos criados para ser, ou então não somos nada. E nada para mim é estar vagueando lá fora como sem amanhã, fazendo coisas no mundo que podem ser boas e são, mas não é aquilo que nos faz falta, não é aquilo que nós queremos para a nossa vida. Nós queremos é Deus. Amém? Tudo que acontece lá fora, o inimigo preparou para o nosso bem-estar, porque Ele nos quer arrancar onde nós estamos. Mas como Paulo disse, nem tudo me convém. E se nós temos essas limitações no nosso coração, na nossa mente, nós sabemos colocar tudo no seu devido lugar. Jesus, Ele foi tentado no deserto, mas Ele não sucumbiu às tentativas de Satanás. Então nós não podemos sucumbir às tentativas do mundo. Ou nós somos e cremos no que somos, ou então nós não somos nada. Somos mornos, somos uma pessoa sem tempero, sem sal. E nós somos o sal da terra. Amém? Depende e vive. Ou você controla, se preocupa e morre. Ou somos dependentes e temos a vida eterna, ou nós vamos pela nossa teimosia e tomamos controle da nossa vida e morremos. Se Eva não tivesse reagido daquela maneira no jardim, eles viviam. Mas não, quiseram o controle, morreram. Amém? Nós somos assim. Se dependemos de Deus, vamos viver, porque essa é a promessa que Ele nos dá. Se não queremos essa promessa e queremos tomar o controle, não, eu faço o meu próprio destino, eu comando as rédeas da minha vida, então tu vais morrer. Ponto. O melhor é alinhar a nossa vida à provisão de Deus e de Jesus, e depender única e exclusivamente dele. Era esta a mensagem que eu tinha para vocês nesta noite. Dependência de Deus. A tua ansiedade, eu não sou ansioso, eu dependo de Deus. Eu não tenho preocupações, eu dependo de Deus. O dia da manhã, eu dependo de Deus no hoje. Da manhã, Deus proverá. Amém? Não queira ser mais do que aquilo que consegue ser,
porque o controle do tempo da tua vida está nas mãos dele e não nas tuas e não nas minhas. A Deus toda a honra e toda a glória. Amém.